Bom dia a todos e a todas, muito bem-vindos. Estamos na semana que comemoramos os 26 anos do projeto Associação de Familiares, Amigos e Pessoas com Bipolaridade, aqui da UFSM, em Santa Maria. E vou passar diretamente a apresentar. A gente já fez uma rodada de apresentação aqui com todos que estão participando, e agora vou apresentar nosso debatedor de hoje, dessa roda de conversa, que é o William Oliveira Tasqueto. O William é formado em Direito e ele fez uma especialização em ressocialização em direitos humanos, então ele vai disparar um debate aqui conosco. A combinação com ele é que todos que estejam participando também possam trazer suas contribuições, que a gente possa realmente fazer um debate, não só não é ideia de fazer uma palestra, né? Sim. Então, a gente vai ter essa manhã de conversa aqui, e para fechar a apresentação do William, eu trago a divulgação. Ele está lançando um livro, ele já lançou na cidade dele, na Feira do Livro, o livro Desaforos e Aforismos, e ele vem lançar em Santa Maria, hoje à tardinha, e aí a gente aproveitou que ele estava na cidade aqui para poder fazer essa roda de conversa. É um livro de poesias que eu recomendo, eu gostei muito de ler. Quem quiser, ele vai estar hoje às 19 horas no Old School Pub, que é um barzinho que tem aqui na Coronel Niederauer, bem pertinho aqui da sede do Espaço Nise da Silveira, onde nós estamos agora. Então, passo para a palavra ao William, se tu quiser te apresentar do teu jeito, né, com menos formalidade, fica à vontade. Bom dia a todos. Eu acho que fostes bem precisa quanto à apresentação, não vou reiterar elas quanto à minha formação. Eu acho que talvez o que eu posso apresentar realmente é o meu vínculo que a gente está fazendo justamente de direitos humanos, do direito com a questão da saúde mental. Então, vou pular essa parte da apresentação. Acrescento que tenho 27 anos, sou cria da região central aqui do estado, mas atualmente resido em Santa Cruz do Sul há 7 anos, e para mim sempre é um prazer estar de volta aqui na região, poder rever e conhecer pessoas novas, que para mim sempre é uma grande satisfação. Completo também dizendo que é uma grande responsabilidade para mim, por mais que seja um assunto que eu tenho estudado, que eu academicamente considero que eu tenho um domínio dele, mas de ver realmente esses agentes que atuam na área, seja de forma como profissional ou que fez uso do serviço. Então, é muito importante e, para mim, muito engrandecedor poder ter essa troca com vocês. Como a Marta bem pontuou, não é uma palestra, não é uma exposição como um monólogo, e sim uma troca que eu fico aqui muito à disposição para ouvir vocês, para trocar e receber muita informação de quem está no front da saúde mental. Então, vou passar então para fazer esse contexto da questão de direitos. Bom, a nossa proposta então é ressocialização humanizada, contrastes entre a legislação e a ação. Por que esse contraste? Justamente, eu estou trazendo a parte acadêmica, a parte do direito, e aqui eu vou ter da Marta, vou ter da Yuka, vou ter de vocês, justamente esse contraste de como funciona, né? A gente sabe que a legislação, ela muitas vezes é bela no papel, mas na hora de colocá-la em prática, existem barreiras, sejam de políticas públicas, sejam de até questão monetária para conseguir executá-las. E também, infelizmente, por partes de boa vontade também de alguns profissionais. Bom, qual que é o contexto, então, para fazer esse link? Recentemente, há menos de um ano, eu passei por situações familiares que são... A minha mãe teve o diagnóstico de bipolaridade, ela já
possuía também um diagnóstico de Alzheimer. Então, eu tive esse tato e contato, né, com a bipolaridade dentro de casa. O meu irmão, da mesma forma, também, acredito que um pouco antes, aos 38, ele tenha tido um diagnóstico também de bipolaridade. E vi justamente como funciona a falta, às vezes, primeiro, da informação, de buscar informação, de querer receber informação, e da falta do tratamento adequado daquilo e as agravantes que isso torna. Então, no caso do meu irmão, o que houve foi um desgaste ao longo dos anos, aliado a essa falta de um tratamento adequado, que levou às últimas consequências, o suicídio. Também assunto que é pauta aqui da FAB, que eu sei. Da minha mãe, eu considero, até nunca falando sobre isso, mas talvez um suicídio velado, né? Algo que vai se arrastando ao longo dos tempos, atitudes autodestrutivas que não precisa ser uma só atitude, né? E sim, ao longo dos anos e do tempo, posturas que tu vai vendo que a pessoa vai perdendo aquele brilho, né? Então, também ela faleceu não em função disso, e sim da Covid, mas era notório essa falta de tratamento, e não estou aqui depositando uma culpa alheia, e sim, muitas vezes, do seio familiar, de buscar informação, e também do paciente, né, de aceitar, de entender, de ter uma outra visão quanto à doença, né? Então é isso que me liga à saúde mental e o meu trabalho de conclusão de curso da minha especialização em saúde mental e direitos humanos. Então, avançamos, agora sabendo já desse contexto. Eu vou trazer, então, aqui de uma forma sucinta, só para contextualizar e a gente poder começar o debate, então, sobre a minha pesquisa dentro da especialização. O tema, então, da pesquisa foi Reforma Psiquiátrica Brasileira. Ela foi suficiente para a promoção dos direitos humanos aos pacientes institucionalizados no país? E aqui eu vejo alguém que foi e que esteve lá nessa posição, então depois eu vou querer ouvir muito de ti, né, em relação a isso. Bom, eu vou tentar sintetizar aqui para não alongar muito. Então, eu fiz um estudo da história no mundo, né, quanto ao tratamento dessas pessoas consideradas marginalizadas, né, anteriormente chamadas como loucas, doidas, desvairadas, leprosos. Então, remontando lá ao século XIII, por exemplo, elas eram escorraçadas para fora das cidades, muitas vezes apanhavam, eram degradadas e também colocadas como mercadoria para marinheiros pegarem, largarem em outros portos em outras cidades, né? Então, a gente já vê um início muito desumanizado, um tratamento com o diferente de uma forma muito hostil, né? E, como marco também, nas minhas pesquisas, eu descobri que o primeiro hospital psiquiátrico foi em Paris, faltou a data aqui, mas acredito que século XVI, talvez. Então, só para a gente fazer esse ponto, né, de como surge também, por mais que seja distante e em outra realidade, esse tratamento. Bom, então, trazendo aqui para a nossa realidade no Brasil, o primeiro hospício, então, foi o Pedro II, no Rio de Janeiro, seu Rio de Janeiro, em 1852. E aqui agora então, eu adentro justamente a problemática, né, que foi o que eu estudei, que foi Barbacena e o Hospital São Pedro. Eu trouxe esses dois casos para poder
trazer a problemática para a gente estudar no direito. Bom, Barbacena, então, surgiu em 1903, Minas Gerais. Esse livro aqui foi talvez um dos principais, que eu acredito que todos tiveram acesso ou já ouviram falar, foi incentivador dessa pesquisa. Eu vou... Aqui depois eu sugiro a quem está em casa que ainda não leu ou não teve acesso, pesquisar as imagens, né, para ter esse contraste da informação com o visual, né, do livro. Eu vou passar aqui só para ver as imagens, pode ir circulando, por gentileza. Bom, então lá algo como o Basaglia mesmo disse que era algo até pior do que o nazismo, que ele nunca havia visto campo de... Exatamente. Basaglia está ali, ó. Algo muito próximo a um campo de concentração nazista, né? Então, acredito que nas trocas de vocês já tiveram muitas informações sobre o que ocorreu lá. Então, de forma sucinta, totalmente desumano, né? Um tratamento que nem os animais recebiam à época. Então, algo chocante e triste, não só para a gente, mas para a humanidade de uma forma geral. Quanto ao Hospital São Pedro, em Porto Alegre, era conhecido como Hospício São Pedro no seu início, e ele surgiu em 1884. Aí eu me utilizei de um livro recentemente lançado também, um capítulo que a Marta contribuiu, e ali eu pego um relato teu do início de 1992, salvo engano. Então, justamente também trazendo esse contraste, né? Por mais que já estivéssemos nos anos 90, pós-Constituição, e também superado algumas outras legislações limitantes quanto a isso, ainda havia também esse tratamento desumano, né? Também eu peço a ti, Marta, para contextualizar, se possível. Bom, agora então adentramos ao direito, né? A evolução legislativa quanto a isso. Eu peguei aqui o destaque, que é o decreto 24.559. A gente do direito gosta de falar a legislação, né? Eu sei que isso, no fim, acaba sendo, em alguns pontos, irrelevantes, mas só para a gente destacar como marco, né? Ele é de 1934 e teve vigência até 1990. Então, a gente pega realmente esse recorte onde ocorreu todas essas barbáries dentro do país, que estavam sob égide desse decreto, então, que foi ser revogado em 1990, algo que é absurdo, né, para todo o avanço que a gente tinha de exemplo internacional, até na própria América Latina. Isso surpreende bastante. O que eu destaquei antes, em vigência desse decreto, era a arbitrariedade das autoridades ou dos familiares, a internação compulsória em hospício ou qualquer coisa desta forma. Então, o que acontecia era que os marginais, eu digo aqui de forma marginalizada da sociedade, por uma simples denúncia à polícia, eram depositados nesses locais chamados de hospícios. Então, prostitutas, homossexuais, pessoas que cometiam delitos leves, que não era caso de uma prisão preventiva ou algo do tipo, eram todas amontoadas lá, negros também, índios, qualquer forma que fosse distinta da sociedade, que a sociedade considerasse como normal, era então empilhada nesses locais. Tivemos, então, depois, a felicidade da promulgação da Constituição Federal de 1988, então, que ela vem a dar direitos e igualdades, né, muito mais do que relevantes, né, necessárias para o país e para o nosso povo. Então, em primeiro lugar, colocar homem e mulher em paridade, e também o tratamento a pessoas que eram acometidas de doenças mentais,
à época chamadas dessa forma, com acesso e também com humanidade, né, que é o que mais carecia no momento. Então, chegamos, talvez, o marco principal, que é a legislação 10.216 de 2001, que é a lei da reforma psiquiátrica, né? Que aqui, então, o paciente pode participar e deve participar, até por questão de legalidade, o seu ponto, o que ele espera ou qual que é a posição dele quanto a uma internação, se houve ele para integrar ele no processo. Eu preciso fazer a leitura desse artigo porque ele é muito importante, além de importante, é lindo, né? Assim como a gente tem na Constituição Federal o artigo 5º, que é algo sensacional, uma beleza, eu faço questão de ler o artigo 2º, então, dessa legislação, passo a ler. Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo. Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental. Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades, ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade. Ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração. Ter garantia de sigilo nas informações prestadas. Ter direito à presença médica em qualquer tempo para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária. Ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis. Receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento. Ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis. E, por último, ser tratada preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental. Então, aqui a gente tem algo belo, né? Talvez algo mais lindo do que um poema, né? A gente... É doloroso. Doloroso ter que, em 2001, isso ter que estar escrito, né? Porque realmente faltava, era precário, era inobservado, e muitas vezes de forma proposital, né? De proposital por... Eu deixo vago o porquê, né? Cada um interprete como. Bom, e agora sim, para finalizar, quanto à legislação, 2003, também há uma legislação que é uma política pública já na sucessão dessa legislação de 2001, que é o benefício, o auxílio reabilitação, que foi conhecido de volta para casa, o projeto de volta para casa. Então, pacientes que tinham, no mínimo, ficado 2 anos institucionalizados, eram passíveis de receber um auxílio no valor, à época, de R$240, que era para justamente... imagina alguém que ficou 2 anos fora do mercado de trabalho, fora da inserção familiar, ter que voltar para o mundo. Então, seria uma nova forma de talvez colocar essas pessoas em exposição, né? Então, essa foi uma política pública visando pelo menos o básico, né? Porque é um valor ínfimo, seja a época ou seja hoje, de poder ter uma manutenção da sua vida. Bom, a atualidade, fazendo então esse contraste, já após essas legislações mais atuais, eu também estudei os casos de Cachoeira do Sul e também do Rio de Janeiro, que é mais recente. Em Cachoeira do Sul, tivemos em 2018 uma grande operação do Ministério Público do Estado, no qual descobriu
através de uma grande operação, 17 casas que funcionavam como depósito, né? Não tinha outra funcionalidade além disso. Era um depósito da mesma forma como Barbacena, eu posso dizer que era em Cachoeira do Sul, onde haviam 768 pessoas distribuídas em 17 casas. Da mesma forma, pessoas, sim, com transtornos de moléstia mental, e outras pessoas que eram ou idosas, ou havia até criança nesse processo, rejeitadas pelas famílias. Então, era um grande depósito, né? E ainda bem que houve essa descoberta. Foi também, Cachoeira acabou sendo... teve um projeto de construção de casas populares para essas pessoas e também de acompanhamento do poder público nessa reabilitação delas e reinserção, tanto no mercado de trabalho quanto com suas famílias. Então, pegou-se uma problemática enorme e conseguiu-se fazer uma solução pioneira, né? Pelo menos no estado é pioneira. E, por fim, o caso no Rio de Janeiro, que a mãe, eu acredito que foi no final de 2022 esse caso. A mãe foi internada de forma compulsória pela filha, justamente por desavenças. Então, isso é um ato totalmente legal, fora da legislação que eu havia referido, e em pleno 2022 ocorreu, foi conivente, até que foi feita a denúncia, e além do mais, né? Aqui eu exponho também outra questão, que é justamente pessoas que mantêm esses locais, né? Que é tão somente visando o lucro, né? Elas não querem saber da legislação, não querem saber se é legal, se é ilegal. Elas estão ali para oferir totalmente o seu lucro e sem falar o tratamento, né? Elas acabam reduzindo os gastos em produtos de baixa qualidade, um tratamento e cuidadores que... Olha, eu acho que só para manutenção, talvez uma água, algo assim, uma alimentação para poder, quando há visitação de familiares, poderem ver pelo menos uma vitrine limpa dos seus familiares. Então é isso, né? São dois casos que, mesmo a gente superando aqueles casos anteriores de barbárie, tendo legislação, tendo algumas políticas públicas, a gente se depara com esse tipo de situação em pleno 2018, em pleno 2022. Então, eu trago esses casos e abro para a gente poder debater, então, fazer esse contraste da legislação. E agora eu gostaria de ouvir, e peço a todos que tiverem sua contribuição de fazê-la, justamente da sua vivência com a saúde mental na prática. Obrigado. Obrigada, William. E tu trazes até 2022 e a gente está vivendo agora, nesse período, há poucos dias, em maio, agora no final de maio, uma denúncia na polícia de situação análoga ao que tu estás relatando lá de Cachoeira, aqui em Itaara, referente a pessoas internadas que são do município de Santa Maria. Isso é uma situação que o Conselho Municipal de Saúde vem trazendo há muito tempo, e agora isso gerou uma denúncia policial. Então, o que tu está trazendo é muito atual e muito próximo de nós. São aquelas, infelizmente, constrangedoramente, o município de Santa Maria transinstitucionalizou os seus usuários lá daquele serviço de Cachoeira que tu está, Sim. E que foram transferidos para Itaara e agora estão descobrindo o que a gente já sabia, que em Itaara havia violação de direitos humanos. Então, o teu tema é muito atual, né? A gente começa lá com o primeiro hospital, lá há séculos atrás, e chegamos aos dias de hoje, ainda está no noticiário, ainda vão surgir mais questões. Quer dizer, uma dona de uma clínica que é, ao mesmo tempo, tutora e que tem o poder de administrar o salário daquelas pessoas que estão internadas para mau uso, né? Então, isso é muito grave e acho que muito pertinente a gente poder
está trazendo esses assuntos ainda hoje, infelizmente. Seria bom se esses assuntos, se tu fosses nos dar uma aula de história hoje aqui, né? E a gente saber só aquilo que aconteceu no passado, mas a gente ainda está lidando com isso atualmente. Então, com esse esquenta aqui, eu passo a palavra para tanto o grupo que estiver virtual, quanto aqui presencialmente, para fazer os seus relatos e despertar mais o debate aqui com o William. Esse assunto, para mim, é muito vivo, porque quando eu fazia psicologia no Rio de Janeiro, na década de 70, por N interesses meus e tal, durante o curso, eu fiz um estágio de 4 anos no São Pedro. Só que eu não ficava na ala da Anísia. Onde eu consegui era no pronto-socorro. E ali eu vi as maiores barbáries possíveis, pessoas vindo trazidas pelos familiares, acorrentadas, nuas, chegavam lá, botavam a corrente numa árvore que tinha bem em frente. E aí eu fui entrando em contato com como eram tratados os... A gente sabia longe, mas eu via ali, sabe? As pessoas... e o objetivo era dopar. Então, era entrar e toma uma injeção, toma outra, até a pessoa cair desfalecida. E ficavam por dias assim. Tinham... antes de ir para os prédios, que é um lugar imenso, é um quarteirão imenso. Mas o pronto-socorro tinha uma ala de homens e uma ala de mulheres. E, então, daquele primeiro contato que a família contava lá, o que aconteceu, como estava, aí não tinha muito porquê. Chegou assim, gritando, berrando, ninguém falava. Eu acho engraçado que ninguém falava em saúde mental. Sabe? Eram as pessoas que chegavam ali, sei lá, uns segregados da sociedade, e aí iam para uma ala, para outra ala. Dali, eles seriam transferidos para os prédios, onde a internação se prolongaria por meses. E aí, entrando, era uma entrada do, sei lá, um material que eles achavam, né? Então, vi muito bons psiquiatras trabalhando com humanidade ali, mas o esquema era aquele. Era dopa, separa se é homem ou se é mulher, não interessava muito, mas eu, como estava ali, não ia medicar, era aluna de psicologia, pouco sabia ainda, no início, eu pouco sabia de psicopatologia. Eles me aceitaram, sei lá, porque estavam malucos, e me aceitaram ali, porque eu era uma aluna. E eu fiquei ali sozinha, não tinha outros alunos ali, não. Mas aí eu comecei a estudar e ver o humano, que patologias. Eu comecei a estudar, antes que a faculdade desse, a psicopatologia. O que seria aquilo? Uma histeria, sei lá, é esquizofrenia e tal. Eu não tinha supervisão, mas eu tinha esse psiquiatra que conseguiu que eu entrasse ali, de vez em quando, umas conversas com ele, que ele era uma pessoa muito humana, e umas conversas, mas aquele caso não seria assim, assado, papapá. Então, o meu interesse ficou aberto. Então, é assim que se trata na faculdade, eu aprendia coisas bonitas. Sim. Mas, na real, esse era o maior hospital do Brasil, né? O São Pedro. O São Pedro depois entra na minha história. Em 83, eu venho para Santa Maria e já começo a circular. Quando eu entro para a universidade, uns anos depois, claro, eu fui para onde me mandaram,
e que era um serviço de deficiente auditivo, eu dei uma humanizada naquilo, porque era assim, né? Esse aluno está lá vamos dizer, no Olavo Bilac, não está aprendendo, vinha no horário. Aí eu comecei a reunir as mães, que sua mãe é que vai, né? Não vai. E aí comecei a fazer algum trabalho ali. Mas aí o departamento de psicologia é criado na universidade, não tinha curso de psicologia naquele momento. Eu vou, em 89, para a psicologia. E aí a gente tenta retomar, porque a gente começa a ter contatos com o pessoal de Porto Alegre, que já fizemos aquele congresso, segundo simpósio. Simpósio Internacional de Saúde Mental Coletiva. Aquilo foi uma loucura. Sabe assim, uma pessoa, esse chefe da psicologia que criou, era um filósofo, e ele era, sabe assim, ele pensava coisas do arco da velha. Ele fica falando, sou pastor na universidade, veio gente de tudo quanto era lugar. Inclusive internacionalmente. E você participou. Eu participei, eu era estudante de medicina na época. E aí eu crio um serviço, porque eu achava que assim, as pessoas eram internadas, não via as coisas que eu vi no Rio de Janeiro, no hospital psiquiátrico daqui. Mas eu vi, assim, elas eram internadas, medicadas, saíam do surto e vai para casa. E dali só voltavam daqui a um mês, né, para medicar e tal. E o que fazia no outro tempo? Aí eu penso na Nise da Silveira, que aí eu conheço a casa da Nise da Silveira, da Palmeiras, na Botafogo. Eu conheço essa casa, que aí ela pensava em quem não estava mais internado. E aí eu crio esse serviço que as pessoas podiam vir. Aí tinha ateliê de pintura, tinha roda de conversa, que não tinha esse nome, mas era uma roda, a pessoa chegava e ia conversar. Aí eu aceitei os estagiários de qualquer área, porque não era psicologia, que nem tinha curso aqui, e nem medicina, nem psiquiatria, não. Teve gente da história, da filosofia, da fisioterapia, que foi depois potente, pegou aquilo e fez um belo trabalho com as pessoas com problemas mentais. Né? E aí aquilo funcionou, porque as pessoas, quando elas faziam um grupo de familiares, porque para manter, ele está coçando a cabeça, ele aí começa o surto. Aí eu comecei a trabalhar essas coisas. Mas algumas coisas que absolutamente não poderia ter feito. Tinha um aluno da medicina do 3º ano, só o rapaz não sabia coisa nenhuma, mas se tornou um psiquiatra bom em Porto Alegre, o Newton, e ele comigo, porque eu começamos a fazer uma roda de medicação. Imagina que loucura. Podia ser caçada. Porque eu não emitia mas na medicação. Mas era uma roda de educação e saúde. Mas assim, no tema da medicação. medicação. A dizer, por isso eu estou impotente, por causa dessa medicação, não sei o quê. Mas será que é mesmo? Eu e o Newton botávamos as dúvidas para não parar a medicação, porque o que a gente queria era que aquela medicação fosse aceita como uma de coração, como uma de hipertensão. A gente queria assim, nivelar tudo igual. Não era nivelar, do mental, tem que tirar que aquilo faz mal. Até as famílias diziam isso. Diziam assim, mas eu acho que já está bom de parar. E aí eu, da família, fazia o grupo. E nessa, a gente não pensava, não mexia 1 milímetro, mas a gente só desmistificava. Eu começo a me coçar quando eu vou começar a ter o delírio, não sei o quê. Aí nós pegamos aqui. Então, quando começar a coçar, você conta para a gente aqui. Aí começamos a fazer esse tipo de coisa, que não era medicação. Eles queriam logo culpar a medicação. A família também. Sim. Né?
Então, depois esse grupo não, eu aposentei e esse grupo não prosseguiu. E aí depois eu vim retomar, fiquei só no consultório, e vim retomar com a Marta aqui, né? Um trabalho que ela faz brilhante há anos, que é de retomar, trazer as pessoas que estão soltas por aí, mas elas estão soltas, porque aquilo era bom, aquilo de você ir lá naquele lugar, e o teatro pela primeira vez, eu levei eles, e tudo mais. Eu tive professores que eram no antigo hospital, esse serviço, eu tive professores da história, sim, de outras, porque lá funcionava vários cursos, e chegaram para mim e falaram, você não acha que isso é perigoso? Eles foram quebrar um computador, achando assim, ainda aquela imagem de 1930, que eles quebravam tudo, que eles estavam ali só para quebrar, entendeu? Eu disse, não, qualquer um pode quebrar, mas não é porque eles são, que aí eles são perigosos, até com o computador. O computador era uma obra de... uma coisa preciosa naquela época, né? E aí teve uns outros professores que vieram falar comigo, que diziam assim, e as janelas abertas, eles podem se jogar. Mas a gente tem grade. Não queremos grade, não requisitamos grade, nós estamos sempre de olho. Não vamos dizer que a gente acha que não, bater o peito. Pode acontecer. Né? Aconteceu agora aqui no Hospital do Caridade, aquele novo, prédio novo, uma pessoa se jogou lá de cima. Você sabe disso, né? Me contaram ontem, que eu estava viajando, me contaram ontem. Então, eu fico pensando que nós temos, eu já vou parar de falar, que nós temos uma capacidade de fazer, excluir o ser humano. Porque não é possível que agora em Itaara ainda estejam fazendo, depois do Holocausto brasileiro, filme. A gente viu o filme, a gente viu a cobra de 7 cabeças, né? O bicho de 7 cabeças. A gente viu tudo isso já no cinema. O cinema tem inundado de filmes. Sim. E a pessoa fez isso. Então, só pode ser do ser humano. Aí eu fico Não agora, tem que ter meios de fiscalizar essas partes do ser humano. E nós temos várias partes mais, senão não teríamos tido um Hitler, nós não teríamos tido várias catástrofes, né, que nós já tivemos na nossa história mundial. Então, mas a fiscalização, e aí entra o direito, tem que ser mais potente, tem que usar a força dele para não deixar o ser humano qualquer que der na cabeça, essa senhora lá em Itamobi, né? Fazer isso. Essa filha que interna a filha compulsoriamente, depois de todo mundo falar, não pode, e tal, tem que ter uma ordem do juiz para ser compulsória e não sei o quê. A pessoa vai lá interna, mas que acha que tem interna. Então, eu acho que a parte do direito é importantíssima. Sem ela, nós não vamos sair do lugar. Entendeu? Os psicólogos, os psiquiatras, nós vamos ficar nadando na beirada. Porque tem que ter uma legislação que pune que essas pessoas tenham medo. Porque essas partes têm que ser, parte do ser humano, que eu não vou entrar nisso, ela tem que ser, ter medo de fazer. Porque pegar o outro ser humano, pegar o seu salário, que eles têm um salário, né? Auxílio, não sei. Benefício. Tá? Isso. Tem um benefício e eles pegam a ponto. Bom, se eles fossem reverter em auxiliares para fazerem jogos, para fazerem pessoas que fossem lá trabalhar com eles, música, que é uma coisa potente, né? Não, né? Então, o direito, essa parte dos direitos humanos, ela tem que ser mais... Ela está muito escondidinha ainda. Ela não usa a força toda que ela tem dos numerozinhos que você falou, entendeu? Da lei.
Ela tem essa força. Chega lá, ó, lei, tal, vai embora. Não pode fazer isso. Porque se não tiver, o ser humano vai repetir até o ano 2080. Vai ter um grupo, vai ter uma família, vai ter que internar aquele paciente, tem dinheiro envolvido, tem terras envolvidas, sabe? Então, aí fica mais perigoso. Falei muito, desculpa. Foi ótimo. Obrigada, Ilka. Obrigada. Só agradeço de a gente estar gravando, porque a tua complementação ao que o William trouxe é maravilhosa, né? Tu trazeres o histórico, assim, do Dom Pedro II, que hoje em dia é o Instituto Anísio da Silveira. Tu trazeres depois a tua experiência de ver as pessoas indo para o São Pedro, que é o Hospital Psiquiátrico de Porto Alegre. Trazer a experiência do SAISM para nós é muito rico, assim. Te agradeço muito. E a ideia era essa, né? A gente fazer uma interlocução mesmo. Bom, em resposta, tentativa de resposta, né? Quanto à participação do direito, eu acredito, pelo que eu tenho contato, pelo menos de forma acadêmica, né? As fontes do direito, dos direitos humanos, tanto os órgãos que atuam na fiscalização quanto de forma acadêmica, e órgãos também internacionais de fiscalização e punição também, quanto a descumprimento dos direitos, ele é muito atuante. Ele é muito atuante. Contudo, o que ocorre? Essas legislações complementares, sejam de fiscalização ou de punição, em âmbito nacional, ainda passa pela parte política, né? E aí a culpa é quem? Nossa, né? Nossa, Sim. Nós ainda, e aqui infelizmente é um discurso até um tanto pessimista, mas precisa ser feito, né? Porque é justamente isso, enquanto não tivermos um engajamento, uma responsabilidade social, com um plano maior de atuação, seja para ir lá e cobrar o teu candidato, não, a minha causa é direitos humanos, é o paciente de saúde mental, o meu plano é fazer uma legislação que dê maiores condições, ou seja, de fiscalização, ou uma política pública, e não ser, vamos armar a população, vamos buscar incrementar o mercado armamentista, ou qualquer outra forma que seja, a gente não vai andar, né? Não vai andar. A gente vai só criar mais caos, e isso vai sempre ficar para debaixo do tapete, atrás da cortina, não vai estar na grande mídia, não vai ser encarado de frente e com responsabilidade, que é o que ele precisa ser, da forma que ele precisa ser tratado. Então, sim, o direito tem o poder, e é através dele que a gente faz esse tipo de revolução, porque a gente está no Estado democrático de direito e deve seguir o princípio da legalidade em todos os atos. Contudo, a gente precisa também fazer a nossa parte de ter essa responsabilidade política, de cobrar, de se informar qual que é o projeto do nosso deputado, desde o nosso vereador na nossa cidade, Claro. né, até o âmbito maior, que seja da presidência. Então... Você vê uma coisa, nessa vereança, né, da nossa cidade, tem um que ele é conhecido por ser defensor dos animais, um dos vereadores da nossa vida. Ele, toda a pauta de animais, ele está botando, ele está falando, ele tem algum do direito humano ali? Não tem. Sim. Entendeu? Um vereador que seja, não é só de saúde mental. Eu acho que o direito humano está sendo violado aí, os trabalhadores como escravos, mil coisas. Quando descobre, aquilo já está claro. Antigamente não se descobria. As pessoas iam e voltavam, né? Ali, morriam e pronto.
Agora não, é descoberto, é falado, vai para o jornal, vai não sei o quê. Mas muita gente sofre com isso. E confunde-se com também a situação de Santa Cruz do Sul, na qual há uma vereadora também com essa pauta de defesa dos direitos dos animais. Dos animais. Mas o que ocorre, na minha visão? Esse tipo de pauta é popular. Isso. Atrai votos. Né? É muito bonito esse discurso. O animal que está abandonado. Sim, mas a criança que vem de uma tribo indígena está pedindo lá comida na porta do mercado. As pessoas saem, ignoram, e não há uma política pública voltada para elas. E para os animais há. Não que os animais não devam ter, mas uma coisa não exclui a outra, né? Exatamente. Mas cadê os direitos humanos das crianças? Não tem das crianças, porque as crianças são protegidas. Por quem? Onde? Então, esse é Infelizmente, ainda a política é um meio muito positivo e um meio para a gente fazer essas mudanças. Contudo, é corrompida em busca de interesse próprio ou de um grupo que financia ela. Bem-vinda. Obrigada, bom dia. Eu acho que eu peguei desde o começo, né? Achei incrível aí o William contando história, porque eu não sei muita coisa, né? Eu tenho uma questão com meu filho, e assim, eu começo a fazer um balaio de gato na minha cabeça que eu acho bem legal, sabe? Que foi dessa história que você contou, que lá nos hospícios eram colocados prostitutas, marginais de todos os tipos, né? Enfim, eu pensei que se isso, trazendo até para agora, tá? Se isso fosse sem remédio, talvez seria produtivo, né? Colocar prostitutas, homossexuais, esquizofrênicos, bipolares, esse lugar seria humanizado. Mas eu também viajei aqui numa questão que eu já fiz constelação familiar, e fala muito dessas coisas que a gente esconde. A gente esconde. Então, o que eu acho, né, eu estou falando de um achismo, que a gente jogava todo mundo lá para esconder, né? Esconder da sociedade, esconder da gente, que isso ia ser fácil. Me trouxe também essa reflexão, que até me fez me colocar num lugar de responsável, quando você fala, William, que a gente tem que procurar os nossos deputados, senadores, presidentes, né? E ir buscar isso, por quem eu votei, né? Os animais são, acho que, maiores números que bipolares e esquizofrênicos, né? E eles são bonitinhos, eles são peludinhos, fofos, né? Nós não. Está sendo muito legal para mim, porque está me trazendo essa reflexão, né? Nós somos poucos, e a gente está no umbigo, porque a gente quer fazer que o outro engula aquilo que a gente sente, que nem você. Eu vou falar sinceramente, você viveu isso na sua família. Então, você traz isso não só com seu conhecimento acadêmico, mas com seus sentimentos, né? Que é um sentimento de filho, de irmão. Não sei se a gente pode falar isso, né? Mas parece que as coisas têm se repetindo, né? Barbacena, Rio de Janeiro, Cachoeira do Sul, agora aqui Itaara. Eu perguntaria se o William, assim, uma coisa assim, ó, para tudo existe fiscalização. O mercado está vendendo carne estragada, tem o pessoal que vem lá de Porto Alegre fiscaliza para ver se a carne está sendo vendida em condições ideais. Será que não existiria, ou já existe,
pessoas que estão em Porto Alegre, que estão em Santa Maria, nos grandes centros. Olha, hoje nós vamos fiscalizar a clínica particular ou a clínica normal, mas sem avisar. Se eu avisar que eu vou lá na Paulo Guedes, as camas vão estar bem estendidinhas, as pessoas vão estar com a roupinha limpinha, a alimentação vai ser melhor naquele dia. Será que não existiria isso aí? Porque senão, daqui a 10 anos, a gente vai estar falando, olha, Itaara teve um problema, ó, a Cachoeira do Sul continuou. Porque isso aí, eles foram em Cachoeiro porque alguém denunciou. Olha, minha mãe foi maltratada na clínica A. Aí a pessoa foi lá. Eu vou dar um exemplo do Rio de Janeiro, que eu ouvi esse dia, acompanhei o caso. Uma mãe de 65 anos, uma senhora, né, foi no banco, sacou o dinheiro dela, uma pessoa que ganha bem, e quando ela saiu da porta do banco, tinha uma ambulância, ó, a sua filha mandou lhe internar. Levaram para uma clínica, ela chegou lá e disse, olha, não tenho nada, eu nunca tive transtorno nenhum, nem alguma coisa. Ficou 7 dias internada numa clínica particular. Quando viram que ela não tinha nada, o psiquiatra, o psicólogo, ela foi transferida para outra clínica. Chegou na outra clínica lá, ela tentou dizer, olha, não tenho nada, não tenho nada. A irmã dela descobriu que ela tinha sido internada involuntariamente, sem ordem de juiz, sem nada, ela não tinha nada. Prenderam a filha e o genro. Aí eu fico pensando, às vezes o poder aquisitivo faz com que uma clínica particular interne sem eu ter nada, sem eu ter nada, que é uma coisa muito, muito fácil, parece. E eu diria que um pouco assim, ó, nossos CAPs são um pouco sucateados. As clínicas particulares visam dinheiro. Elas não viram que eu fique 5 dias lá e vá para casa. Elas visam que eu fique 1 mês internado. Eu diria assim, que bom se existisse, talvez exista uma lei que faça a fiscalização, mas o pessoal faz vista grossa. Não, deixa essa clínica lá, vamos deixando assim por enquanto. Parece que existe uma vista grossa quanto a isso. Né? E o nosso CAPS existe, mas ele não está 100%, ele não está com o serviço que a dona Ilka visualizou há muito tempo atrás lá, e tinha que ter uma roda de conversa, que tirou outras coisas, que a dona Ilka já se aposentou, mas quando ela se aposentou, o serviço acabou, porque era uma coisa dela, era um brio que ela tinha, né? E aí, com o tempo, as coisas foram se perdendo, né? Ninguém quis tipo, abraçar essa causa, né? Vamos abraçar os peludinhos, como disse a dona Mina, né? Mas não vamos abraçar outra causa que é mais complexa. Bom, respondendo, muito boa a tua colocação, Alex, em relação a isso. 3 pontos da tua pergunta, né? Se há e por que, se existe, por que não age? Existe, sim, um órgão de fiscalização que se chama Ministério Público. Contudo, ele funciona de forma que tem que ser provocado para que ele possa agir. Então, para que haja uma investigação mais a fundo, que envolva o Ministério Público, precisa ter uma denúncia, seja por parte da população buscando o Ministério Público ou de uma investigação policial que o Ministério Público seja parte legitimada para agir. Então, esse é um ponto. O segundo, e que eu acredito que seja talvez o principal, é interesse, né? Como tu bem destacou também. É interesse. Há interesse da população em mexer nesse vespeiro? Eu acho pouco provável, né? Até por interesse econômico, também dessas clínicas de longa permanência, né? Que é o interesse deles. Se a pessoa puder entrar ali com 45 anos e ficar até os 99, ótimo para eles, né? São 45 anos que eles estão com uma renda fixa para a bel prazer, né? Digamos assim. Então é isso, existe o Ministério Público, contudo tem que ser provocado, mas eu acho que o interesse particular acaba superando esse tipo de denúncia e interesse. Eu falo como familiar nesse momento e acho que todo mundo já falou um pouquinho de cada uma dessas coisas, mas eu gostaria de pontuar o que me vem aqui é que a saúde mental
não é como os pets, né, Alex? Realmente não traz esse interesse. A gente tem que ter essa vivência, essa dor em família para começar a se envolver, entender e perder o preconceito. E tem que ser uma dor em família de alguém que a gente ame demais, né, além da conta, porque uma pessoa que é familiar só de sangue ou só de cuidado, né, Gefran, talvez não traga esse amor necessário para esse interesse, essa aproximação. Aí já talvez seja só um problema social, não de direito, né? Mas é responsabilidade da sociedade de qualquer forma. Mas em termos de direito, quando você fala das leis sempre tão, né, bonitas e todas com um propósito bacana, e a gente vê toda a falta da punição, que a Ilka falou, toda a falta da punição explícita, né, porque é muito bonito você ter o artigo 5º lá com 500 incisos garantindo um monte de coisa, desde, sei lá, a Revolução Francesa, e não... E cadê o senão? Né? Tem direito, mas senão o quê? Né? Se não nada, né? Se não ação coletiva que demora não sei quantos anos e vai para um fundo gerido por sei lá quem, que interessa sei lá mais quem, né? E na prática, o que aconteceu com aquela pessoa? Né? Continuou tendo direito violado, né? E como familiar, o que eu gostaria de falar? Que vejo um monte de familiares que não é por falta de vontade da família de se informar ou falta de coisas por aí. É que você não sabe para onde ir quando chega uma notícia dessa, né? É uma notícia que é uma bomba, é uma tonelada de dor, de sofrimento no familiar, na família. Você não sabe para onde se virar. Profissionais muito mal formados, com muita pouca vontade de atender, de dar informação, né? Você fica anos vagando, buscando informação. Hoje mesmo com a internet, né? Eu, como mãe, olhava a internet, só via preconceito, só via estigma. Eu tinha medo de tudo aquilo que eu lia. Demorei muito, muito para encontrar informação de qualidade, não por não saber pesquisar, né? Todos os lugares que minha cabeça chegava era porcaria, né? E os profissionais que eu alcancei eram ruins, né? Não de formação, eram bem formados, de faculdades de renome, mas a cabeça desse tamanhinho, né? Não enxergava além daquela viseira que eles tinham na frente, com zero empatia e zero amor, né? E usei de internação involuntária com o meu menino. Hoje me dói tudo isso, mas a gente não sabia o que fazer, não tinha para onde correr, né? Tive a oportunidade de, em dezembro, agora, dizer não ao médico que dizia precisa internar novamente, e a gente disse não, vai ser tratado dentro de casa, né? Eu paro de trabalhar, cuido só dele, né? E foi assim, né? E hoje ele está aos pouquinhos voltando, porque não tem humanização nenhuma em lugar nenhum, né? Ele estava numa clínica paga, e que aquilo era uma coisa medonha, né? Assim, aquela visita assustadora, né? E no momento ele não sabia comunicar nada por medo, não sabia dizer, tá tudo bem, filho? Você está sendo bem tratado? Sim, tá tudo bem. Depois que saiu de lá, ele conseguiu contar como que foi a experiência de verdade, né? Embora a gente olhasse e desconfiasse, né? Pela altura do muro, pelas grades, pela forma de falar, você já desconfia de alguma coisa, você sente que não está normal, né? E depois que ele tem condições de voltar a falar, né? Porque a psicose não deixa falar, né? A psicose tampa seu discernimento, você tem medo do próprio pai, da própria mãe que te ama, né? Então ele está dentro de uma família em que ele é amado e mesmo assim ele tem medo de falar, né? Eu não sei como que a gente esclareceria, mas uma coisa eu tenho muito dentro de mim: a formação de médicos tem que ser ampliada, tem que ser pública, tem que ser para quem quer ser médico, não para quem quer ser político, não para quem quer ter só status, que tem nojo de chegar perto do paciente, que fica a 1 metro de distância, aquela mesa toda de distância, não pode te olhar,
tem nojo de pegar em você para examinar a ferida, né? Não olha, né? Então, esse médico tem que ser aquele que ama o que faz, com licença de mencionar a Marta, porque você é uma pessoa especial, né? Que ama o que faz. A gente sente isso em cada coisa que você fala, cada coisa que você faz, né? Você é um profissional diferenciada. Nas palestras que o espaço nos proporciona, a gente tem acesso a profissionais parecidos com você, que amam o que fazem, né? Mas na prática, quando eu ouço o Alex contar das consultas dele, o Gefran falar das consultas dele, quando eu ouço o Denizar contar e tantos outros que contam, e as consultas que a gente passa, e não as que nós passamos aqui em casa não são públicas, são médicos particulares, cobram caro, né? E é simplesmente assim, repete receita, não te ouve, né? Meu filho caçula procurou um médico, o médico olhou para ele dizendo que precisava de tratamento psicoterápico, você já tomou medicação psiquiátrica? Já. Qual remédio? Tal, tá aqui a receita. Foi essa consulta inteira, a consulta toda. Então, aonde está o problema? Na minha opinião, está na formação, né? Então, o profissional ele tem que ser formado de forma pública, aquele que quer ser médico, né? Na minha região, nós temos 3 universidades, na minha cidade, né? Uma de medicina, bem conhecida, né? Quem sai daqui é político, todos. Sai tudo, todos os médicos saem daqui, vai virar deputado, vai virar sei lá o que lá, né? Vai agir pela saúde? Não, nenhum deles. Nenhum deles tem pauta de saúde, né? Então, acho que é a sociedade que tem que bater mais forte realmente em quem a gente elege. A culpa é nossa, né? A culpa é nossa de estarmos sendo dominados, né? A mãe de uma amiga dizia: existem 2 tipos de pessoas que dominam e são dominadas, né? Eu acho que ela repetia um filósofo. Ou você participa, ou você é dominado, né? Então, hoje eu acho que a gente está na situação de ser dominado, de apanhar, né? De quem está dominando. É isso, gente. Obrigada pela palestra, William. Você falou tudo. Muito obrigado pela contribuição, Sandra, muito tocante, né? Justamente isso, de alguém que também, né, partilha desse sentimento e também te parabenizar pela tua coragem, além do amor, a coragem, né, de pegar para si essa responsabilidade, dizer não vou terceirizar, não vou talvez facilitar as coisas, né, porque acaba sendo transferir essa responsabilidade, tendo meios para fazê-la, acaba sendo fácil para muitos, né? É a solução para muitos. E poder ter essa coragem de pegar e dizer, não, eu vou então cessar o meu trabalho nesse momento e a minha prioridade vai ser, prioridade e realidade vai ser essa. Então, é muito tocante e muito também inspirador, acredito, essa tua postura. Então, te parabenizo. Margarida havia levantado a mão, o Gefran depois, Denizar também está aqui e o Alex. Tá. Margarida. Não, Marta, eu retiro. Tranquilo. Mas também tu deixaste um comentário ali sinalizando tua concordância, né, com essas pautas. Sim. Então, quem que levantou a mão primeiro? Agora eu me perdi um pouco aqui que a gente fica cuidando da tela ao mesmo tempo que o presencial. O Alex. Alex? Alex? Tá. Eu só queria complementar o que o William falou sobre o Ministério Público, né? Mas aí talvez a gente caia no mesmo problema, né? Se eu avisar que eu vou lá fiscalizar a FAB, a gente vai deixar bem varridinha a FAB ali, tudo bonitinho, todos os quadros organizadinhos. Se eu for fiscalizar ali a Paulo Guedes, e se eu avisar, vai estar tudo organizadinho, né? Tudo bonitinho.
Eu acho que talvez vai seguir tendo os problemas e só quando tiver a denúncia, né? Não vai ter que o Ministério Público vai se apresentar. Né? Por isso eu digo que tinha que ter algum gatilho. Vamos criar um programa assim, ó, uma vez por mês vamos fiscalizar Santa Maria, vamos fiscalizar Cachoeira, sabe? Vamos fiscalizar Porto Alegre, mas sem dizer, né? Se eu disser que vou lá numa clínica, vai estar tudo bonitinho, vai estar tudo assim, extremamente organizado. Por isso que eu digo, talvez vai se repetir a judiaria, né? Os problemas. Eu vou só me meter um pouquinho aqui, depois eu já passo a palavra para quem está inscrito. A importância do controle social, a importância de vocês que têm vivência, seja como familiares, seja como pessoas com experiências vividas, de poder estar nesses lugares também participando das fiscalizações. Por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde de cada região, de cada cidade, tem um espaço para o controle social. Então, vocês poderem lembrar que há essa possibilidade de estarem juntos, né? Inclusive nós aqui, se houver um interesse, a gente pode pleitear uma cadeira no Conselho, na Comissão de Saúde Mental do Conselho Municipal de Saúde, para que possa também estar junto nas fiscalizações. Então, eu passo a palavra para o Gefran. E a Silvia também mandou um comentário aqui. Podia fazer igual a vigilância sanitária, que visita sem avisar. Exatamente. E a vigilância tem feito uma dessas casas, da mesma empresária, digamos, dos cuidados, dos maus cuidados, né? Uma dessas casas foi fechada em Santa Maria esse mês passado, agora em maio, em função da vigilância sanitária. Muito bem lembrado, Silvia. Denizar está na fila para falar e depois a Mirna. Eu queria falar o seguinte, falando em direitos, eu tive na época do Seroquel, que a gente começou a tomar, hoje eu tenho a quetiapina, né? O remédio da cestina. Sobrou gente das farmácias me procurando para me comprar de cada um, né? O que tinha? Até que o cara da quase ali, que era, ele pegou aquele remédio, eles fizeram tanto cambalacho, aquele Seroquel, eu digo assim, que até acho que deu alguém preso. Né? Porque o Seroquel era um remédio, nós ganhamos na justiça, né? Foi feito pela justiça, lá foi feito. Então, se a coordenadoria não tinha aquela medicação, eles davam dinheiro para a gente, né? Para comprar. Aí a farmácia estava lá brigando entre eles para pegar o dinheiro da quarta coordenadoria e ir lá comprar aquele remédio. Então, eu sei que me procuraram até em casa, para me vender todo o remédio esse. Eu disse, não, eu vou buscar lá na quarta. Se não tiver lá, e a farmácia aqui. Aí me deram. Aquele remédio ali deu um problema, depois para outra pessoa aí, parece que foi preso até, porque ele inventou um paciente fantasma. Né? Mas como era doente mental, eles diziam, se é doente mental é mais fácil. Né? Se é outra pessoa que não é doente mental, era mais difícil ter acesso àquela pessoa. Mas como eu era também, fazia parte da doença mental, isso aí é fácil de negociar. Eu sei dizer que foi aquele remédio que eu causo para mim não foi, mas para eles queria bastante. Eu sei que um cara aí deu problema. Esse que inventou o tal de remédio, o paciente fantasma que ia tomar o Seroquel. Aí deu problema. Outra coisa assim que eu estou falando, isso é mais ou menos que foi resolvido. Quando eu trabalhei, eu fui motorista de ônibus e de caminhão, antes de surtar, né? Mas quando eu adoeci trabalhando, né? Mas que eu sei da lei de direitos, quando a pessoa tivesse no trabalho, ela tem o direito de ficar recebendo o integral, né? E eles me botaram para a rua, né? Eu fui para a rua, eu não fiquei trabalhando. Que hoje eu ganho um salário mínimo. Porque eu fui buscar lá outras coisas. Né? Porque, que eu saiba, e outros colegas que eu conheci também, tem o mesmo problema, ficou, não largaram eles, né? Da empresa, ficou vinculado à empresa, né? Então, e outra coisa, tem outra coisa aí também dos direitos que eu ouvi, não sei se é
o INPS, que as pessoas que se aposentaram por incapacidade ou outros bichos de sete cabeças lá no outro, de 90 para cá tem o direito de buscar um dinheiro que ficou lá. Mas tem que entrar na justiça para buscar esse dinheiro. Porque não vão botar esse dinheiro sem entrar na justiça. Então, eu não sei. Aí só tem que ver bem, porque esse dinheiro que fala que o INPS vai pagar. Eu teria direito, no caso, eu sou de 88, de 89, 90. Foi de 90 para cá, essa história toda. Eu não tenho, mas alguém falou lá, eu vi na TV até falando sobre esses assuntos. E a outra coisa que isso aí, como buscar, não sei também. Pegar o advogado, e o advogado tem que dar confusão, né? Que sempre tem que pagar, tu nunca tem que receber. Primeiro tu paga para depois receber. Então, aí tu não tem que pagar, tu não ganha nada. E a história da saúde ou dos seus direitos, eu diria até legal botar o livro, né? Direito de saúde mental, né? Porque nós somos vítimas, muitas vezes, de preconceito, somos vítimas. Sempre se tiver na fila 10 pessoas, e aquela que é problema que desconfiar que tem saúde mental, algum problema, ela vai ficar por último. Ela não é atendida como um cidadão. Então, esses preconceitos, essas coisas que vamos falar a doutora que ela teve com nós lá também do Ministério Público de Cachoeira, né? Que a gente esteve junto, nós tivemos com a Marta, não me lembro o nome dela, mas... Marcelo. Então, ela veio, teve aqui, a gente teve a Itara, né? Naquela época, a gente tinha a Itara também, falando sobre essa moça. Então, eu acho que se eu fui injustiçado, não fui, eu sei que, como falavam em São Pedro, no hospício São Pedro, né? Eu estive lá, me internado em 88, e não foi nada bom, né? Mas eu tive uma sorte que eu não fiquei lá, não fiquei muito tempo lá. Fui resgatado lá, pelo irmão meu que era da brigada. Talvez pudesse, naquela hora ali, ele falou alto, me diz a autoridade dele, viram que não era, acharam melhor me devolver para o mundo. Mas eu acho que eu tenho tanta coisa assim de sofrimento, não sei como me referir que meus direitos, mas eu acho que eu tenho o meu direito que eu corro hoje atrás é estar na sociedade, o meu direito social da vida, de conviver em sociedade, não de estar acho que enclausurado numa clínica, sei lá o quê, ou dependendo de alguém para me carregar. Essa aí, hoje eu falava na FIS, essa semana, dia 1º, quinta-feira, com alunos lá, né, sobre esse assunto, né? Que quando eles nasceram, ele tinha tudo, com ele ia também. 27 anos. Com 27 anos eu estava entrando em surto, praticamente, e já estava começando uma luta bem diferente daquela minha vida social que eu tinha uma vida social, né? Antes de 88, a minha vida social, eu quero dizer assim, eu trabalhava, eu era motorista desde pequeno, de piala, da minha idade, de 18 anos. Eu tinha uma mulher, tinha um filho, eu perdi a mulher, perdi o filho também. Hoje ele é motorista na empresa de ônibus, em Santa Catarina, meu filho. E na época ele perguntava, cadê meu caminhão, né? Com 3 anos. E foi embora também. Então, eu não sei, eu não tenho que culpar ninguém por eu ter um transtorno bipolar. Eu não tenho que culpar ninguém por ser internado, porque as pessoas naquela época não conheciam a doença mental, não conheciam nada sobre o que era direitos e deveres, vamos supor assim, né? Então, eu tive que sair de lá, lutar para me sobreviver. E foi assim que eu fui aprendendo, porque eu acho que nós não devemos temer o outro, nós temos que ter autonomia de fazer nossas coisas, ser responsável pelos nossos atos. Eu acho que não tem mais isso aqui que tu... o fulano me culpou, vou culpar ciclano. Eu, claro, já tive com esse delegacia, já fui testemunha de estupro no fórum, eu sei que um cara vai dizer, é amigo íntimo ou não é amigo íntimo. Então, aquelas histórias todas ali, eu já tive
Já acusei também pessoas, já acusei por essa discriminação no passado, aí, nesses anos de vida que eu tenho, porque eu achei, a única solução que eu achei para poder calar uma pessoa é indo procurar a justiça, sei lá, a polícia, de uma forma ou de outra, alguém quer até pisar em cima, porque nós se tornamos uma presa fácil, a pessoa que tem uma doença mental. Outra qualquer, ninguém fala, mas se tu tiver um problema físico, mental, tu se torna uma presa fácil e a pessoa ela te atribui tudo que é culpa para cima daquele, não. Pode ter 10 ali, mas não, é aquele lá, né? Então, a gente tem que aprender a se defender. Foi o que eu aprendi até agora, saber me defender. É mais ou menos isso aí, só para um... Excelente. Em resposta à questão do início que tu trouxeste do direito, né? Essa questão de previdência e de benefício, cada caso é um caso, né? Então, envolve tempo de a legislação vigente à época, o tempo de contribuição, qual era o contrato que o senhor tinha. Então, realmente é algo muito minucioso que, infelizmente, eu não tenho uma resposta elucidativa para lhe dar, né? Mas é algo que, sim, pode ser investigado e pode ser que haja, sim, um direito. A Mirna. Oi, desculpa, eu não ouvi o nome da pessoa que acabou de falar. Sem ser o doutor William. Denizar. Denizar. Denizar, fiquei super emocionada aí com a sua fala. Ter que provar, né, e usarem para qualquer coisa ruim, usar essa questão da saúde mental, né, para acusar. E aconteceu aqui um caso em Paúba, que é uma praia de São Sebastião, que teve um assassinato, e tinha um rapaz portador de esquizofrenia e ele foi acusado, até acharem o assassino, que não era ele. Foi bem triste, porque esse cara estava andando em São Sebastião, ele chegou até a cidade e ele foi acusado. Ah, é esse cara, e demorou um tempo para acharem o assassino, sabe? E também porque meu filho teve um surto aos 27, foi a primeira vez, e lembrando o que a Sandra falou, eu lembro que ele ficou, porque ele teve uma fala sobre suicídio, então a psicóloga falou para internar, para poder medicar, e eu não tive dúvida. Nesse momento eu não tive dúvida, eu falei ali, então vamos colocar, se é um profissional que está falando, a gente vai colocar. E ele mesmo entrou quando chegou, ele foi comigo de carro, enfim, foi bem tranquilo. Mas quando eu ligava todos os dias, não podia ter visita, ele falava, mãe, não é aqui o tratamento, vai ser aí fora. E foi, e é isso aí, não tem que largar no lugar, porque começa pela gente, né? É trabalhoso, sim, mexe, né? Seria muito mais fácil deixar e acreditar que ele ia sair daquele lugar. Como a Sandra falou, por que os muros são tão altos? Né? Tudo bem, tem uma série aí de fatores, mas realmente eles querem fugir. E o Ítalo falava todo dia, mãe, é aí fora, não é aqui. E eu acredito nisso, né? Outra coisa, sobre a vigilância sanitária, a gente cai também no conhecimento. Se eu conhecer alguém da vigilância, vai falar assim para mim, a vigilância está passando aí. Infelizmente, é quem a gente conhece, infelizmente. Então, assim, não sei, não posso falar com certeza, mas essa clínica que foi fechada, né? Alguém aí, bambambam, deve ter ficado muito pé da vida, deve ter um poder mais, né? Vou ferrar com você. Infelizmente é isso, entre o nosso poder, né? O nosso umbigo, e aí manda. Mas é isso que eu queria colocar. Obrigada, viu? Tua fala foi incrível deles. De não sei o quê. Eu estava falando que o meu tratamento,
você fala aqui o tratamento de liberdade, né? Eu tenho toda a liberdade, toda a autonomia, o protagonismo de fazer acontecer, porque eu ando hoje a minha vida, eu tenho qualidade de vida boa, tenho as pessoas que, mas graças o nó, né? Cada um tem um nó da corrente que me ajuda. São pessoas que me ajudam em todas as pessoas aqui. A Marta me acompanha há 26 anos, né? A Catiúcia, também está da firma lá também. Então, essas pessoas, elas não precisam botar dinheiro, botar coisa financeira. Elas te dão uma palavra, elas te indicam a psicologia quanto a psiquiatria, e o direito também, juntos, porque eles te indicam o caminho certo. Não vai por aqui, que esse aqui é o bom, né? Aqui lá vai te dar mal. Então, e a gente ouvindo, e aí o apoio moral que a gente tem, isso aqui é muito importante. Para mim é muito importante o apoio moral. Que hoje eu vi, tem o Alex, que a gente conheceu há alguns anos atrás já também. Então, são pessoas que a gente convive pessoalmente, não vive virtualmente. Eu vivo pessoalmente com as pessoas. Então, para mim é legal, eu acho vivo, tranquilo. Eu saio daqui, volto, vou lá ali. Então, acho muito bom. O tratamento de liberdade tem que ter. Que é coisa, um dia eu falava lá numa aula de internação, que é a Paulo Guedes, que existe aqui no Hospital Universitário, eu não, eu tomo o mesmo remédio lá fora que você toma internado aqui dentro. Então, falta pouca coisa para a gente ter uma vida saudável, né? É isso aí, mais ou menos, só para emendar no assunto. A gente já está indo para o final em função do horário, eu acho que não por pauta, né? Porque a pauta poderia seguindo. Não sei se alguém quer fazer mais alguma fala antes da gente fechar. Eu queria falar que o que a gente precisa mesmo é informação e tratar com amor e com respeito, porque eu cresci numa família muito preconceituosa a respeito de saúde mental. Psicólogo é para louco, psicologia é ciência com a qual o mundo é tal e qual, psiquiatra é só para doido. Eu tinha um medo enorme. Quando o meu caçula precisou de tratamento, eu tinha horror de levar ele em qualquer profissional, pensando que vão pôr na cabeça dele. Essa era meu pensamento, né? Então, demorei a procurar alguém. Quando procurei, fui atrás de universidades, eu pensava, bom, na universidade vai ter alguém que não vai fazer bobagem. Ainda bem que eu fiz isso, foi bom também, porque me tranquilizou, né? Eu encontrei profissionais que eram competentes e perceberam meu medo, e com o meu medo não funciona o tratamento dos filhos, porque eles não aderem ao tratamento, porque eu tenho medo, né? Então, ajudou eu a entender isso, mas a falta de informação, gente, mata, e eu não posso falar que eu vim de uma família desinformada, né? Meus pais não tinham formação universitária, mas eram pessoas que liam jornal todo dia, né? E tinha muitos livros em casa, então não era falta da informação do jeito que a gente conhece, mas não tinha informação nenhuma de saúde mental, era um preconceito só, né? Então, até acontecer comigo especificamente, com meus filhos, eu não tinha, era só puro preconceito. Então, assim, hoje é onde eu consigo transmitir o que eu venho aprendendo e praticar mesmo o que eu venho aprendendo na FAB e na ABRE, que é outro grupo que eu participo. É o meu miudinho que eu consigo fazer, é o que eu tenho conseguido, né? Então, é informação e amor, amor mesmo. Realmente foi uma manhã muito produtiva. Eu também agradeço, a Vânia vai falar ali, eu agradeço muito a vocês todos, né, essa construção coletiva aí que foi do William nos mobilizando a falar sobre o assunto, mas todos podendo trazer as suas contribuições. E eu queria, antes da gente fechar e passar a palavra para a Vânia, perguntar uma questão. Nós temos um canal de YouTube, e eu fico muito tentada a postar
roda de conversa nesse canal, porque eu acho que muitas outras pessoas podem aprender, podem ter também reflexões a partir dos relatos de hoje. Mas, primeiro, eu queria perguntar se todo mundo concorda que vá para o YouTube, e segundo, oferecer que se alguém não quiser que a sua participação apareça, a gente tem como editar, a pessoa nos avisa que a gente edita depois aquela fala, né? Então, se houver isso, alguém nos avise, pode ser depois, assim, porque isso não vai ser feito hoje, para a gente não expor quem não quiser ser exposto. A princípio, todo mundo concordaria de ir para o nosso canal do YouTube? Sim. Sim. Eu concordo. Alguém não concorda, se manifesta, tá? Aí já avisa. Alguém perguntou ali qual o canal do YouTube. É o canal do Espaço Nise da Silveira. A gente tem cerca de 40 vídeos ali, com palestras, rodas de conversas, depoimentos, enfim, tem bastante coisa legal ali. E a Vânia levantou a mão, vou passar a palavra para ela também. Ah, a Sandra já colocou ali o link do canal, para quem quiser já facilita. Olá, pessoal. Então, eu só queria falar uma coisa, que foi uma percepção que eu tive na roda de conversa de hoje. É uma solidão que a gente tem, na verdade. Quando tu tem um diagnóstico, muitas vezes tu se vê sozinho, né? Eu quero parabenizar as mães que estão aí, que apoiam seus filhos, que lutam por eles, e dizer que a minha mãe foi a única pessoa que me apoiou de verdade, né? Depois meu filho, mas foi muito difícil, assim, se fazer entender, se fazer ouvir, que as pessoas possam se colocar no lugar da gente e sentir o que a gente está sentindo. Isso é muito difícil. Então, eu acho que essa coisa da lei, das mudanças que tem que acontecer, elas têm que vir logo para a gente poder também ter uma maneira de buscar os direitos, né? Porque muitos, assim, são completamente desamparados, ficam lá tirados, jogados na casa de algum familiar, e ali vão vegetando praticamente. Isso a gente falando, assim, a nossa realidade, ela é muito boa em relação à maioria das pessoas, né? Então, era só um comentário que eu queria deixar. E aprendi bastante, assisti, eu não sou de falar muito, né? Mas resolvi dar minha contribuição. Parabéns aí pelo livro, pelo interesse no assunto, né? Foi muito rico. Eu gostaria de fazer uma provocação. Desculpa, Alex, já te faço. Queria provocar você, William. Escolhe uma das suas poesias e lê para a gente no fechamento. O que você acha? A Margarida também está nos deixando aqui um relato que se emocionou com as falas e está agradecendo ali no chat. Que baita provocação, então, Sandra. Agradecer o seu William ali. E talvez o doutor William, digamos assim, né? Mas que talvez ele tenha dado, que quando ele tiver uma pessoa do outro lado da mesa que ele estiver atendendo, ele vai saber, ele tem um sentimento, ele entende o que a pessoa está sentindo. Eu acho que talvez isso seja importante também, que todos que saíssem da faculdade tivessem mais empatia pela pessoa, entender o sofrimento ali que a pessoa está passando, e que não é muito triste que a gente passe em algo. Muito obrigado por ter participado com nós. Fico muito agradecido pelas palavras, Alex. Eu acho que foi algo comum, né, de bastante... De quase todas as falas. Não estou ouvindo. Não está. Fala mais alto, então. Eu acredito que foi comum em grande parte das falas, né, essa questão de, além de bons profissionais, eu acho que boas pessoas, né? Então, eu fico muito agradecido por essas colocações. E sim, é isso que no fim acaba fazendo diferença, né?
turmas se formam de 50 pessoas, mas aí tem uma Marta no meio, né? E assim sucessivamente em outras profissões. Então, no fim, são pessoas, além de bons profissionais, são boas pessoas. Então, muito obrigado quem fez essa colocação. Eu não sei, podemos encerrar? Eu posso fazer minha fala de encerramento e ler? Claro, e eu acho que tá tão bacana esse momento que eu proporia quem quiser abrir a sua câmera e a gente, ao final, vamos fazer assim, o William faz o seu encerramento e depois a gente poder se unir a vocês, não sei como é que a gente junta presencial e virtual para fazer uma foto, né? Tá? Eu também estou muito emocionada com esse momento. Esse menino aqui é meu afilhado, é meu primo. Então, é muito emocionante ver a contribuição que tu trouxe aqui para nós hoje, assim, te agradeço de coração. Estou muito emocionado, também muito feliz. E então, passamos a palavra para o William e depois, quem quiser abrir a sua câmera, a gente faz uma foto final aí. Bom, então, enormemente agradecido, primeiro pelo convite que a Marta fez a mim, né, por estar trazendo, então, essa posição do direito, e que em um certo momento da minha caminhada acadêmica, eu procurei a Marta e disse, olha, eu acho que eu vou largar o direito e vou migrar para a psicologia, que era um momento que eu estava tendo contato com Freud, e aquilo ali para mim foi uma virada de chave na minha vida. Mas ela me indicou, tenta mais um pouquinho, e foi muito importante, tanto que eu posso hoje estar trabalhando com esse tipo de assunto, mas dentro do campo do direito. Então, por mais que talvez naquele momento eu não tenha achado mais adequado, mas assenti com a sugestão, né, de uma pessoa com experiência e que eu sempre tive muito carinho, respeito e admirei. E hoje eu estou aqui, né? De um caminho ou por outro eu cheguei aqui e estou muito feliz. Eu ganhei muito nessa manhã, muito, 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 muito mesmo. Não sei nem dimensionar isso com relatos tanto presenciais quanto de vocês, sejam usuários do sistema, sejam familiares. E eu já sou outro agora e vou sair daqui outra pessoa ainda muito mais engajada com a causa, com um incentivo de buscar, de como eu posso auxiliar ainda mais, e ainda é muito pequena a parcela, né? Mas de ampliar, então, essa forma de contribuição. Então, muito grato por todos os relatos, pela presença, pela participação de todos. E é isso, que venham outros encontros, eu sigo aqui, deixo registrado o meu interesse em seguir auxiliando com a FAB, da forma que for, né? O meu interesse está presente e seguirá presente, e o que eu puder ajudar, eu estarei à disposição. E agora, então, cumprindo com a tua provocação, foi ótima a provocação, ela é uma poesia de 2018, só para fazer um breve relato. Esse livro foi composto, então, dos meus 16 anos até os 26, e este poema é de 2018, o nome se chama Alzheimer. Eu acho que, para o momento, ele é muito pontual, né? Então eu vou fazer a leitura dele. Alzheimer. Você já decidiu, eu vou ficar a ver navio. Não lembro de quase nada, minha memória foi apagada. Por que tem que ser assim? Ser este o meu fim. Dediquei toda uma vida para agora ser esquecida. Muito obrigado. Que lindo. Nossa. Gente, que emocionante. É coisa linda. Linda mesmo. Parabéns. E agora,
Agora eu vou ser Mirna, tá? Ainda bem que eu moro na praia, hein? E eu vou ver navios, alguma coisa eu vou ver. Navios, se eu tiver Alzheimer. Mandou bem. Muito obrigado. Lindo. Obrigada. Lindo, lindo. Muito lindo mesmo. Lembrei de meu pai, que morreu com Alzheimer. Eu posso encerrar a gravação? Pode sim. Aham.